Graça e paz, meus irmãos. Quero te convidar a fazer parte desse canal e você possa ser cada vez mais edificado e poder edificar outras pessoas também. Deus abençoe. Amém. Feliz, lisonjeado pelas palavras. É sempre um privilégio poder externar aos irmãos aquilo que Deus coloca em nosso coração. Mas eu sou só o vaso da misericórdia. Estou meio desastrado. Obrigado. Eu sou só o vaso da misericórdia. O vaso da misericórdia é aquele que o oleiro faz, mas esse oleiro não é o Deus, é o oleiro mesmo. Ele faz e na hora de colocar no forno, esbarra, quebra uma orelha, quebra uma alça. E o vaso é bonito, o vaso até ficou belo, mas não dá para vender. Então o oleiro vai lá, coloca ele ali debaixo da bancada para colocar ferramenta, trena, chave de fendas, terra. Mas um belo dia, os vasos desse oleiro é vendido todos e chega uma pessoa com urgência precisando de um vaso. Eu preciso, porque preciso de um vaso, e o oleiro diz: não tem mais. Não, eu quero um vaso, pode ser qualquer um que você tiver. Eu falo: não, eu tenho aqui um com a orelha quebrada debaixo da bancada. Esse vaso sou eu. Aí ele é vendido, é o vaso da misericórdia. E aí é levado e ali é colocado um azeite, um produto, vinho, um buquê de floral caro. Esse sou eu, o vaso da misericórdia, pela misericórdia de Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos o livro de Lucas, no capítulo 8 e no verso 22. Eu vou ler para ganhar tempo. E aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e lhe disse: passamos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago. Correndo eles o perigo de sucumbir, chegando-se a ele, despertando-lhe, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria das águas, cessou e veio a bonança. Então lhe disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, disseram uns aos outros: quem é esse que até o vento e as ondas lhe obedecem? Amém? Pode dar uma glória a Deus por essa palavra. É um texto muito conhecido pelos irmãos, e se eu tivesse que dar um tema a essa pregação, seria identificando os ventos. Jesus, o texto vai dizer que Jesus, ele necessita passar a outra margem do rio. Então ele entra no barco juntamente com seus discípulos, mas Jesus, nós sabemos, ele como homem encarnado, sentia fome, sentia sede, sentia cansaço. Então por isso Jesus, ele estava a dormir. Jesus estava na polpa do barco a dormir, como diz o texto. E o texto vai dizer que vem sobre o barco uma tempestade, ao ponto dos seus discípulos ter medo, ao ponto dos seus discípulos achar que ia perecer, ia morrer. Então ele chama o mestre, chama Jesus. E Jesus, ele dormindo no barco, porque Jesus estava confiante, porque Jesus sabia para onde ele iria. Só que para nós entendermos esse propósito, eu vou falar aqui sobre o vento que se levanta sobre o propósito que você está. E para nós entendermos esse texto, eu gostaria de ler mais um texto com os irmãos ainda em Lucas, no verso 8. Porém, no capítulo 8, no verso 16, vai dizer assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário,
coloca-o sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada oculto que não haja manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido ou revelado. Esse texto do 17, muitas das vezes os pregadores, os pastores pentecostais usam esse texto como um pecado. Não há pecado que não seja revelado ou manifesto. Tem verdade que o pecado não será escondido. Porém, Cristo está falando aqui sobre o dom. Jesus está falando aqui sobre o ministério. Jesus está falando sobre um dos 5 dons, aquele que Ele derramou sobre o ser humano. Não há ninguém que acende uma luz e coloca debaixo da cama. Não há ninguém que acende uma luz que tenha que colocar no velador. Ou seja, não há nada oculto que não seja revelado. Não há ninguém com o dom, aquele que Deus deu, que não seja manifesto. Não há como esconder aquilo que Deus trouxe à luz. E por que eu estou dizendo isso? Trazendo à luz esse texto, é para a gente continuar a entender o texto. Então vamos ler, ainda em Lucas, agora no verso 26. Então rumaram para a terra dos Gadarenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônio, que havia muito, não se vestia, não se habitava em casa, porém vivia no sepulcro. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo que não me atormentas, porque Jesus ordenava ao espírito imundo que saísse do homem. Esse texto aqui vai fazer continuação. Esse texto do verso 8 e 16 é uma parábola. O que seria isso? Essa parábola é uma história colocada paralelo à vida real, para trazer comparação. Eu tenho para mim que toda a parábola é uma história real, de fato, mas que não foi conhecida por homem, nem escrita. E Jesus, na sua presciência, traz essa história à luz, para comparar com a história real que está acontecendo no momento. Então Jesus, ele conta essa parábola, que ninguém, ao acender uma luz, uma vela, não coloca no velador, que não há nada oculto que não seja manifesto, não há nada escondido que não seja revelado. Jesus estava dizendo sobre o gadareno que estava na terra de Gadara, o endemoniado. Haverá momento, pastor, que ninguém ouvirá um chamado, um grito. Apenas uma pessoa irá ouvir um chamado e irá caminhar nesse propósito. Às vezes a pessoa que está do seu lado, a pessoa que convive contigo, não irá ouvir uma necessidade. Jesus, ele estava do outro lado do rio. E eu creio que Jesus ouviu o urro do endemoniado do outro lado do rio. Porque a palavra de Deus vai dizer que ele corria para um lado e para o outro, gritando. Entre as casas, entre os montes, dentro das sepulturas, dentro do cemitério. Então Jesus, ouvindo aquilo, ele traz uma parábola dizendo: ninguém acende uma vela e que não põe no velador para que todo mundo veja. Jesus imagina, Jesus pensa, creio eu irei acender uma candeia que está apagada lá, porque imagina o endemoniado gritando para lá e para cá, e se eu salvo a vida desse endemoniado, que potência que ele será? Pregará o evangelho em toda a cidade sem microfone. Consegue entender, consegue compreender essa raciocínio? Então Jesus, ele escuta o urro do endemoniado do outro lado do rio, coisa que nenhum dos seus discípulos ouviram. Então Jesus entra naquele barco rumo ao outro lado do rio, mas como todo o propósito, mas todas as vezes que nós se levantarmos
no caminho de um propósito, levantarão ventos contrários. Levantarão ventos contra o nosso barco, levantarão águas contra a nossa embarcação, levantarão ondas contra o nosso barco. Porém, eu consigo entender nesse texto que todo levante do inimigo contra a nossa vida, quando nós estamos na direção do propósito, nós temos autoridade contra esse vento. O próprio Jesus nos ensinou. Jesus não queria, muitos pregadores disseram: acorde Jesus, chame Jesus. Mas Jesus não queria ser acordado. Jesus não queria ser despertado nesse momento. Até porque Jesus ele levanta e diz: homens de pouca fé. Ou seja, está comigo todo o tempo, vendo eu fazer milagre, vocês não podem acalmar um vento sequer. Tem outro texto na Bíblia que Jesus vai dizer: até quando terei que estar contigo? Até quando? Então Jesus ele repreende o vento. Ou seja, todo vento contrário, quando nós estamos na direção do propósito, nós temos autoridade, porque Jesus disse: vós fareis maravilhas maiores do que a minha. Eis que tem autoridade nos céus e na terra, e Jesus nos dá essa autoridade contra os ventos de rumo ao nosso propósito. Toda vez que você se direcionar, toda vez que você se colocar na posição de Cristo, fazer a vontade de Cristo, fazer a vontade do Pai, o inimigo sempre se levantará contra você. Mas você tem autoridade contra esse vento. Você terá êxito contra esse vento. Então Jesus ele vai até a cidade de Gadara e acende uma candeia que estava apagada. O gadareno ele chega e diz para Jesus: o que tenho eu contigo? Ou seja, ele está dizendo: o que tenho eu que te pertence? Os demônios estão dizendo: o que eu tenho que te pertence? Eu tenho uma candeia para acender. Eu tenho uma candeia para colocar sobre o velador. Não adianta, pode acender e colocar debaixo da cama. Tu vai colocar fogo na cama, vai pôr fogo na casa inteira. Ninguém esconde uma lâmpada que Cristo acende. E eu e você somos essa lâmpada nessa noite, sendo acesa, colocado sobre o velador, para que todos que entram vejam a luz de Cristo em nós. Então Cristo ele vai e acende essa lâmpada que está apagada, coloca sobre o velador. O texto vai dizer que o homem andava nu, para cima, para baixo, inquieto. Depois de Cristo expulsar os demônios, o homem está vestido, sentado, tranquilo. Quando Cristo está no negócio, quando Cristo acende a luz, quando Cristo traz a libertação, você já não tem mais esse desespero. Você já não corre mais para um lado e para o outro. Você está sentado, tranquilo, porque você confia em Cristo. Ele acende a luz. E aí esse homem ele disse para Jesus assim: deixa eu ir contigo, eu quero ser um seu discípulo. Jesus falou: não, fica aqui na cidade, porque eu te acendi, é para ficar aqui, para mostrar para os teus, mostrar para todos aqueles que te conheciam. Agora você é uma luz acesa aqui. E Jesus manda ele ficar ali, e ele começa a contar em toda a sua cidade as maravilhas que Jesus fez. Quando Cristo acende a luz, meu irmão, não há como esconder, não há como jogar um vaso sobre ele. A notícia corre, porque Jesus fez prodígio e maravilha na vida daquele homem. Mas também conhecemos o vento que nos traz de volta ao destino. Esse vento já não é o vento contrário, já não é o vento da parte de Satanás, mas é o vento da parte de Deus. É aquele vento que sopra quando você está indo fora da direção, e o vento vem contra a sua embarcação para te colocar de novo na rota que Cristo quer que você caminhe.
Sobre esse vento você já não tem autoridade. Sobre esse vento, a única coisa que lhe resta é uma oração de arrependimento. Encontramos esse vento aonde? Na vida de Jonas. Jesus diz a Jonas: Jonas, esteja de pé, levante e vai a uma cidade chamada Nínive, que eu tenho algo com ele. Jonas se levanta, porém, para fugir da presença de Deus. Vai a Jope, pega um barco e vai a Tarsis. Os irmãos já conhecem a história. No meio do caminho, uma grande tempestade, um grande vento vem contra o barco. E Jonas está dormindo na polpa. Só que esse sono já não é um sono de tranquilidade, é aquele sono de preocupação. Aquele sono que, quando eu pelo menos sou assim, se eu aumentar minha adrenalina de preocupação ou medo, eu durmo. Se eu ficar com muita preocupação, me bate o sono, eu durmo. Acredito que o sono de Jonas era o sono da preocupação. Porque alguém que foge da presença de Deus não dorme com tranquilidade. Aquele que foge do propósito de Deus não dorme tranquilo. Então a tempestade vem, o barco balança, o capitão, os marujos, os marinheiros se vê na necessidade de jogar para fora do barco as suas cargas, a fim de que o barco fique mais leve e não afunde. Toda vez que você estiver fora do propósito de Deus, você terá perda. Tanto você quanto aqueles que te cercam. Tanto você quanto aqueles que andam ao seu redor terá perda. Os marujos, os marinheiros não tinham nada a ver com a história de Jonas. Eles não tinham nada a ver com aquilo que Jonas estava fazendo de errado. Mas só pelo motivo de Jonas estar dentro do barco, ele estava tendo perca também. Tiveram que jogar as suas cargas para fora. Então toda vez que você decidir andar contrário ao que Deus te mandou, contrário àquilo que Deus quer para a sua vida, você terá somente perca, não ganho. Então é chamado Jonas e diz: por que você está dormindo? Não está vendo o que está acontecendo conosco? Quem é você? De onde você vem? Quem é seu Deus? A quem você serve? Porque a nós o conhecemos. Cada um se conhece aqui. Nós sabemos que não estamos em nada de errado. E você, quem é? De onde vem? E eles decidem jogar a sorte. E a sorte cai sobre Jonas. E Jonas diz: eu sou o servo do Deus Altíssimo, aquele que fez o mar e o vento. Me lança sobre o mar e será resolvido. Então, mesmo assim, eles com temor no coração, porque sabia que Jonas servia a um Deus Altíssimo, oraram para que o sangue de Jonas não caísse sobre ele e lançaram Jonas no mar. A Bíblia vai dizer que ali já estava preparado um grande peixe. Olha que interessante. O homem, ele tem toda a possibilidade, grande possibilidade, todo o tempo a desobedecer a Deus. O homem, ele está todo o tempo a desobedecer a Deus. Porém, os animais não precisam muito com a sua palavra para estar obedecendo a Deus. Deus manda um grande peixe engolir Jonas. E o peixe está lá. Creio eu que Deus já tinha mandado o peixe dizendo: espera aí embaixo, vou te jogar um rebelde, um teimoso, aquele que não ouve aquilo que eu pedi para ele fazer. E a baleia está lá, pronta, atenta a obedecer a ordem do seu Criador. E nós, como racionais, feito a imagem e semelhança de Deus, temos uma certa dificuldade de obedecer à vontade de Deus. Então Jonas, ele é jogado no mar e a baleia o engole, o grande peixe o engole. E aí Jonas, ele faz uma oração. Eu gostaria de ler com vocês essa oração que Jonas faz.
Jonas capítulo 2 vai dizer assim: então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei. E tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e as correntes das águas me cercaram. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então me disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas me rolaram em minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correm sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir à sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. E os que se entregam à idolatria vãs abandonam os que lhe têm misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que voltarei e pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas, ele faz uma oração. Quando você está fora da direção, quando o vento é da parte de Deus, você não tem autoridade sobre esse vento. Às vezes está um vento sobre a sua vida e você está orando, você está jejuando, você está repreendendo, mas nada acontece. Porque esse vento não é um vento contrário, não é o vento da parte de Satanás. Não é um vento contra o seu propósito. É um vento para te colocar na direção. E você ainda não entendeu. Você ora, você repreende, nada do vento passar. Nada do vento cessar. Porque você está no caminho contrário daquilo que Deus te chamou. Você está na direção contrária. Se você está contrário à vontade de Deus, a sua oração não é válida. A sua oração não é ouvida. Qual a oração que é ouvida quando você está ao contrário à vontade de Deus? A oração de arrependimento. A oração de súplica. A oração de reconhecimento que só Ele é Deus. E que não há outro além dele. E você precisa fazer a vontade de Deus. E o texto finaliza assim: e falou, pois, o Senhor a um peixe, e ele o vomitou Jonas na terra. Peixe, mais uma vez, obedecendo a Deus, sem se hesitar. O vento contrário, eu quero mostrar para vocês aqui em Apocalipse. Não digo escatologicamente falando, mas trazendo para o tempo de hoje, trazendo para agora esse texto. Ele vai dizer assim: depois disso vi 4 anjos em pé, 4 cantos da terra, nos 4 cantos da terra, conservando, ou seja, guardando, seguro, os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Esses anjos que estão segurando esse vento, estão detendo esse vento, são os ventos contrários. São aquele vento da parte do inimigo, eles ventos contrários.
Agora em Zacarias vamos ver aqueles ventos favoráveis, que é o vento da parte de Deus. Zacarias 6 vai dizer outra vez: levantei os olhos e vi, eis que 4 carros saíram dentre os 2 montes, e esses montes eram de bronze. O primeiro carro, os cavaleiros eram vermelhos, no segundo os carros pretos, no terceiro os brancos, e no quarto os baios, todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isto, meu senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu, que saem de onde está perante o Senhor da terra. Esses são os ventos que estão perante Deus, o Senhor de toda a terra. Então esses ventos são os ventos favoráveis. Os ventos favoráveis é aqueles que nos impulsionam a algum lugar de destino para a qual Deus quer nos levar. Vento favorável é aquele vento que nos impulsiona quando muitas das vezes estamos desapercebidos, mas estamos na direção. Ou Deus nos deu uma palavra e estamos aguardando nela. Então Deus manda esse vento para soprar, para nos impulsionar. Nós vemos primeiro um vento que vem contra a nossa vida, porque estamos num propósito. Vemos o outro vento que nos traz de volta ao caminho que Deus quer nos levar. Você pode continuar o texto e ler o texto de Jonas. Vai dizer que Jonas ele vai a Nínive, e a cidade é de 3 dias caminhando, e Jonas prega essa cidade por 3 dias de caminhada. E a Bíblia vai dizer porque ele reconhece que eles precisam da misericórdia de Deus. Então o rei ele manda jejuar todos, até mesmo os animais. Então Deus traz misericórdia àquele povo. Jonas ele fica triste, ele fica desanimado, porque Jonas ele é patriota. O motivo que Jonas não quis ir a Nínive, porque ele não queria salvação àquele povo que não era o seu povo. E muitas das vezes nós também somos. Às vezes nós fazemos acepção de pessoas. Por quê? Por causa do nosso ego, por causa do nosso entendimento. Às vezes a gente pensa, nós pensamos, se aquela pessoa não pensa da forma que eu penso, para mim já não serve, para mim já não pode. E Jonas estava com esse pensamento. Jesus veio, Deus veio mostrar a Jonas que há salvação para todos. Jonas compreende isso, e a salvação àquele povo todo. Agora o texto vai dizer sobre aquele vento favorável, aquele vento que vai nos funcionar para um destino. Eu já contei esse testemunho aqui, eu gosto de contar, porque faz menção ao que eu vou dizer. Quando cheguei aqui, logo depois tive que entregar o carro de Uber que eu estava fazendo, porque já começou a se levantar uma bola de neve de tigre em cima daquele carro. O aluguel, o trabalho não estava se pagando. O vento começou a se levantar. Eu fui lá, entreguei o carro e não sabia o que eu ia fazer da vida. Pensava em uma coisa, pensava em outra, mas eu sabia em meu coração que Deus iria nos trazer algo para nos socorrer, que Deus iria de uma forma me entregar algo
mas eu não sabia o que, não sabia de que forma, mas estava aguardando um Senhor. E nesse tempo de espera se passaram 6 meses, pagando aluguel, se alimentando. Como nós pagávamos aluguel até hoje não sabemos explicar. Como nós se alimentávamos não sabemos explicar. E um belo dia nós precisávamos pagar o aluguel no decorrer da semana, no começo da semana. E era um fim de semana, uma sexta ou sábado, não me recordo. Eu estava na garagem, estava com o tempo livre, ocioso, então estava lendo, estava meditando, estava me preparando. E naquela noite eu abri 5 cartas. Deus soprou um vento favorável ao meu favor, porque na semana seguinte eu precisava pagar o aluguel e não tinha o dinheiro todo. E Deus, ele soprou um vento favorável. E eu abri 5 carros em uma noite, 2 do mesmo dono, as 2 vezes do mesmo carro. Parece mentira, mas não é. O rapaz me ligou: pode vir abrir um carro? Posso. Peguei a bicicleta e fui. Na volta, o pneu da bicicleta furou. Quando você está no vale, meu irmão, acho que está ruim, pode ficar pior. Mas são os ventos favoráveis, aquele que te funciona. E aí eu aqui 6 meses sem saber o que iria fazer, e tinha esquecido que já tinha sido chaveiro na minha vida. Praticamente a minha vida toda, minha primeira profissão era de chaveiro. Mas parece que Deus vai lá e tira da sua memória, porque Ele quer te fazer passar por um vale, por uma escola, por um ensino. Ele quer te fazer passar uma caminhada para você chegar a um ponto que você ainda não está preparado. Então eu esqueci totalmente, eu bati no lata para cima e para baixo, sem saber o que iria fazer, e não lembrava de jeito nenhum. E aí um belo dia, no centro da Penha, eu sentei em uma escada e fiz uma oração rápida. E orei e disse: Senhor, eu preciso de uma provisão. Eu preciso de uma porta de escape. E eu via muitos pregadores dizer sobre essa oração rápida de Deus responder. Eu sempre fiz essa oração, Deus nunca me respondeu, porque as orações que eu fazia era a oração daquele menino, dodóizinho, que apertou um calinho e já ora, achando que Deus vai responder. Porém, nessa oração que eu fiz, era uma oração que estava realmente no limite. Eu disse a Deus: eu preciso de uma provisão, eu preciso de uma porta de escape. Foi essa as minhas palavras. Quando eu fechei a boca, apareceu um senhor no caminho, assim, imediato. É o vento favorável. É o vento te impulsionando, é um vento te direcionando. Eu citei ali no começo sobre o vaso da misericórdia. Por que eu disse que eu sou o vaso da misericórdia? Eu nasci e cresci num lar cristão, nasci e cresci vendo meu pai dirigir igreja, mas eu sempre sou essa pessoa que vocês conhecem aí no pastor. Eu sou e sempre fui essa pessoa. Já fui pior, hoje eu estou melhorzinho. Mas por esse motivo, nunca deram crédito. E aí eu sempre tive vontade de tocar, mas nunca me dava oportunidade. Sempre tive vontade de fazer um solo na mocidade, porque não tem, mas lá de mocidade, solar.
O regente dava oportunidade para o seu cunhado cantar. Era desviado, mas ele cantava. E eu que era crente, eles não deixavam eu cantar. Quantas vezes você vai na igreja, dentro no meio da Bíblia assim, esperando o pastor te dar uma palavra, porque Deus colocou uma palavra tremenda no seu coração, mas o pastor te deixava no canto lá, você ficava lá muito tempo. Porém, lembra da parábola da praça? Aquela da praça onde o Senhor vem para buscar trabalhadores às 5, às 6, às 7, às 9 e à meio-dia, e no final das contas Ele paga a todos iguais. Ou seja, Deus pode demorar a te dar a sua bênção, mas no final dará a sua bênção igual àquele que Deus deu ao primeiro, porque Ele leva em consideração o seu tempo de espera na praça. Aquele tempo que você esperou, porque vem o Senhor pegar o trabalhador, pega os mais fortes, depois os não tão fortes assim, e depois os fracos, por último os mais fraquinhos, os raquíticos, porém paga igual a todos, porque Ele leva em consideração o seu tempo de espera. Então não se desanime, porque Deus irá te buscar ainda na praça. Deus ainda irá te honrar. Pode ser que demore um pouco, mas a paga será igual àquele que foi honrado primeiro que você, porque Deus é justo. E aí o que acontece? Não me dá uma oportunidade. Eu vi uma referência esses dias, um rapaz falando: olha, essa água no mercado custa 99 centavos. No shopping você vai pagar 5 reais. No aeroporto você vai pagar 20. E aí ele dizia: se você está em um lugar que não te valorizam, vá para um lugar que te valoriza. Mas nós que estamos em Cristo não é assim. Nós não saímos de um lugar para ir a outro lugar para ser valorizado. Nós esperamos na potente mão do Senhor, na vontade de Deus, e Ele irá soprar você para um lugar que você poderá ser usado. Você não sai de um lugar por vontade própria e vai para outro lugar para ser usado. Não, aqueles que estão em Cristo, Ele é soprado pelo vento do Espírito, aonde o Espírito Santo de Deus quer te usar, e ali você vai ser usado na necessidade. Por isso que eu disse que eu sou básico. E hoje orgulho da mãe, é o vaso da misericórdia. Deus leva em consideração o seu tempo de espera, o seu tempo de banco, o seu tempo de praça, ao ponto de te acender. E aí por isso que Cristo traz a essa parábola: não há nada oculto que não seja manifesto, não há nada escondido que não seja revelado. No tempo certo Ele irá te revelar, Ele te irá te acender e colocará no velador, para que todos que entram vejam o de Cristo. Em seu tempo. O vento favorável nós iremos encontrar hoje em Atos 27. Vai dizer: e o Eulaquilão, ou seja, os ventos fortes da Europa, que sopra contra a embarcação de Paulo. A Bíblia vai dizer que Paulo está em uma embarcação com capitães e marinheiros a um destino. Porém,
Deus precisava levar Paulo a uma ilha chamada Malta, porque lá ele precisava fazer algo. Então o vento vem, o vento mais forte do sudoeste da Europa, o Euroaquilão contra o navio que estava Paulo. E a Bíblia vai dizer, se você olhar pelos detalhes, eles lutam contra o vento, contra o mar, porém eles não conseguem. A Bíblia vai dizer que aquilo que eles tentam fazer é inválido, ao ponto deles largar de mão e deixar ir à toa. Quando o vento é favorável, meu irmão, você não precisa de muito. Você não precisa de remar, você precisa apenas confiar e largar de mão, e Deus vai impulsionar esse vento favorável, e você vai à toa para o destino. E todos ali imaginaram que iria morrer, imaginaram que iria sucumbir, porém Paulo disse: eu estive uma visão, um anjo do Senhor veio até mim e disse que nenhum de vocês irá perecer. Nenhum que estiver comigo dentro do barco irá perecer. E tinha uns que queriam pular do barco para ir a nado. Ele disse: não vá, porque eu só posso garantir quem está aqui. Então o barco ele sofre essa tempestade, esse vento forte, ao ponto do barco se romper, e todos vão para a ilha de Malta, alguns reanados, outros agarrados nos pedaços do navio. Porque é um vento favorável, porque Paulo precisava ir a essa ilha de Malta, porque ali ele precisava fazer maravilhas, prodígio e salvar vidas. Então, muitas das vezes, o vento que está soprando sobre a sua vida é um vento que está funcionando para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E é esse vento que você irá fazer. No vento contrário sobre Jesus, nós temos autoridade de repreender. Cala-te vento, cessa-se mar. O vento que fez Jonas dar meia volta e ir para o destino, o que você resta fazer é uma oração de arrependimento. E o vento favorável que te leva ao destino é só descansar. É largar a mão dos remos e deixar o barco ir à toa, porque não tem mais o que fazer. Porque você está sendo direcionado a um destino. E nessa noite, a mensagem que eu quero trazer a você, à luz, é que possamos identificar o vento que está sobre a nossa vida. O vento nos levanta contra a nossa vida para direcionar, para nos dar um destino. Então precisamos entender qual é o vento que está soprando sobre a nossa vida. É um vento contrário da parte do inimigo, porque estamos na direção correta? Estamos caminhando segundo a palavra, segundo aquilo que Deus já nos falou? Ou é um vento que está nos repreendendo para trazer de volta ao caminho? Se estamos fora do caminho, é o vento que está nos fazendo andar novamente no trilho. Às vezes os ventos se levantam, é porque é para trazer nós de volta à casa do Pai. É para trazer nós de volta à presença do Pai. É para trazer nós de volta ao destino. Ou é um vento favorável? Ou o vento que está sobre a nossa vida é o vento que irá nos levar a um destino. Que vento é esse nessa noite?
Qual é o vento que está sobre a nossa vida? Mas não fique triste, porque a palavra de Deus diz que não há nada oculto que não seja manifesto, não há nada escondido que não seja revelado. No seu tempo, Cristo acenderá a vela, acenderá essa candeia, e você poderá iluminar toda a cidade. Você poderá iluminar a casa dos seus vizinhos. Você poderá iluminar o bairro que você mora. Você poderá iluminar a rua que você mora. Os seus familiares. Não há nada que não esteja manifesto. Não há nada escondido que não seja revelado. Deus nos trará luz. Busque a presença de Deus. Procure entender o bem que está na sua vida nesse momento, para você se posicionar, para você se direcionar, para você entrar na posição, se colocar à posição para aquilo que Deus te chamou, para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Que essa noite a palavra de Deus possa brotar em meu e seu coração, que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado ao nosso coração. Mais do que nunca essa palavra que Deus me deu já faz alguns dias que eu estou remoendo ela, está sendo cumprida na minha vida, está fazendo todo sentido, porque muitas das vezes nós choramos aos pés de Cristo como uma criança, orando a Deus, pedindo a Deus, querendo saber por que desse vento, ou melhor, repreendendo o vento, mas nós ainda não entendemos que o vento que vem contra a nossa vida tem um propósito. Sempre nós fazemos oração como uma criança pedindo para sair, de ser tirado desse vento, mas é nesse vento que Deus irá nos amadurecer, é nesse vento que Deus irá nos posicionar. A minha oração nessa noite é que você possa identificar esse vento. Vamos louvar o Senhor.